Boa noite, queridos. Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Graças ao nosso Deus, estamos aqui neste culto de adoração. Também queria cumprimentar aqueles que nos assistem pela internet. E que o meu desejo nessa noite é que Deus possa falar profundamente às nossas almas. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos que receberam o sacramento do batismo e que posteriormente também receberão o seu primeiro momento de comunhão. Nós iremos nesse momento abrir a palavra de Deus, abra a Sagrada Escritura, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Nós estamos aí diante da nossa série de sermões no Evangelho de Mateus. E você vai abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10. E nós iremos fazer a leitura do verso 34 ao verso de número 39. E hoje nós iremos falar sobre amando a Cristo em meio aos sofrimentos. E nós iremos fazer isso à luz dessa passagem das Sagradas Escrituras. Você que está aí com sua Bíblia em mãos, por favor, siga comigo a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai celestial, estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite de hoje. E estamos, ó Deus, no nome de Jesus, porque reconhecemos que todos os tesouros e méritos estão nele. Que o Senhor, ó Deus eterno, nessa noite possa falar profundamente aos nossos corações e às nossas almas. Nós chegamos, ó Deus, a esse momento onde o Senhor se direciona aos nossos corações. E nós te pedimos, ó Deus, que os nossos corações possam ser impactados, ó Deus, nessa noite de hoje. Que o Senhor possa trabalhar por meio do Teu Espírito Santo em nossos corações, para que possamos verdadeiramente amar a Cristo e amá-lo, ó Deus, acima de todas as coisas. Amá-lo, ó Deus, acima dos nossos relacionamentos mais íntimos. Amá-lo, ó Deus, acima de nós mesmos. Que o nosso amor e a nossa devoção por Cristo possa guiar a nossa vida nesse mundo. Que não venhamos, ó Deus, dividir a nossa lealdade entre Cristo e outra coisa, mas que possamos nos manter fiéis a Cristo e que o nosso amor por Ele governe os demais amores, que a nossa fidelidade a Ele governe também os nossos relacionamentos. Nós te louvamos, ó Deus, porque fomos chamados não para uma vida de facilidades, mas para uma vida de sacrifício. Fomos chamados, ó Deus, para uma vida de abnegação e renúncia. Estamos, ó Deus, na nossa peregrinação cristã por esse mundo e precisamos a cada dia crucificar a nossa carne com as nossas paixões e concupiscências e termos uma vida verdadeiramente devotada ao nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor, ó Deus, nessa noite tão preciosa, possa ministrar as nossas almas e que possamos sair daqui, ó Deus eterno, confrontados por Tua verdade, incomodados por Tua verdade. Não nos deixe, ó Deus, repousar em paz, enquanto o Senhor não trabalhar nos nossos corações, Senhor, diante daquilo que iremos ouvir nessa noite de hoje. Se o Teu Espírito Santo, Deus, não operar, se o Teu Espírito Santo não regenerar corações, essa palavra servirá, ó Deus, como um testemunho de dia de juízo contra os pecadores. Todavia nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo pode usar a Tua palavra para verdadeiramente transformar vidas e corações. E essa é a minha oração e o meu desejo, em nome de Cristo Jesus, o Senhor.
Amém. Meus irmãos, os 3 primeiros séculos da era cristã, século I, ou metade do século I para frente, século II e século III, até o Edito de Milão, feito pelo imperador Constantino de Roma, que concedeu liberdade de culto aos cristãos. Os cristãos agora não eram mais uma religião marginalizada, eles tinham liberdade de cultuar ao seu Deus, sem sofrer a espada por parte do Império Romano. Mas antes disso, os cristãos sofreram, e sofreram de forma brutal. Nós temos falado dominicalmente sobre os sofrimentos que nós passamos por amor a Cristo. Eu poderia citar aqui N exemplos para nós, de cristãos que tiveram dispostos a seguir a Jesus, inclusive colocando a sua cabeça na guilhotina, colocando a sua própria vida em risco. Nós temos um vasto testemunho na história da igreja antiga, de servos de Deus que se entregaram por amor a Ele. Eu poderia destacar alguns aqui, mas talvez um dos que me chama mais atenção é um pai da igreja chamado Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, ele foi um dos pais da igreja ali do início do 2º século da era cristã. Ele foi um bispo na cidade de Antioquia e ele exerceu ali o seu ministério na época que o imperador Trajano era imperador de Roma. E o imperador Trajano foi um imperador altamente cruel. Ele também patrocinou uma perseguição contra os cristãos. E Inácio de Antioquia, ele foi capturado na cidade de Antioquia e foi levado para Roma para ser martirizado. Nesse período, nesse intervalo, quando ele estava sofrendo as perseguições por parte das autoridades romanas, ele escreveu uma carta e ele enviou à igreja de Roma. E ele pediu àqueles cristãos que não orassem para que Deus o livrasse do martírio. Na verdade, ele escreveu a carta dissuadindo aqueles irmãos que intercedesse a Deus pelo livramento dele. Na verdade, ele falou que queria amar a Cristo com amor perfeito. E o amor perfeito seria ele entregar a sua própria vida por amor ao Redentor. E a história antiga da igreja vai dizer que pegaram Policarpo de Esmirna, jogaram dentro do Coliseu romano para ser comido pelas feras. E ele disse: eu sou o trigo de Deus, eu serei triturado e subirei ao céu como um pão. Irmãos, esse é um testemunho de muitos testemunhos que nós encontramos nos anais da história cristã, de pessoas que foram até o fim por amor ao Senhor Jesus. E nós temos pensado sobre isso ao longo de alguns domingos. Mais uma vez, Jesus está aqui dando instrução aos seus discípulos. Ele havia chamado os discípulos, capacitado os discípulos com poder e autoridade, e havia enviado os discípulos para pregar o evangelho em torno ali da região da Galileia. E ele estava dando instrução aqui aos seus discípulos. E agora, irmãos, olha o que ele vai dizer aí para os seus discípulos no verso de número 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Irmãos, essa é uma palavra que sai da boca de Cristo e que ela nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Haja vista, o nosso Senhor, ele é conhecido como o príncipe da paz, aquele que traz a paz, aquele que estabelece a paz. E aqui ele está dizendo que não veio para trazer a paz, mas sim para trazer a espada. O povo judeu, o povo de Deus, eles esperavam que quando o Messias chegasse, o Messias iria trazer um tempo de paz e prosperidade, ia colocar novamente Israel no cenário do mundo político e econômico, e uma paz iria reinar de forma plena na nação de Israel. Havia uma efervescência, uma expectativa no meio do povo judeu de que o Messias viria e estabeleceria essa paz, libertaria o povo do jugo do Império de Roma e a paz se estabeleceria no meio do povo. Então a expectativa judaica era que o Messias iria trazer a paz. Aí vem Jesus agora aqui e diz que não veio para trazer paz, mas veio para trazer a espada. A espada nas Sagradas Escrituras é um instrumento de morte. A espada nas Sagradas Escrituras é um instrumento de cisão.
A espada nas Sagradas Escrituras é um instrumento que corta. O que Jesus está falando aqui, usando o símbolo da espada, ele está dizendo que ele não veio para trazer a paz. Isso não significa que ele não trouxe de alguma forma a paz. Jesus está tratando aqui de um tipo de paz. Nós sabemos que Romanos, Paulo diz no capítulo de número 5, que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Cristo, quando veio a esse mundo, ele trouxe uma certa paz, e essa paz ela está ligada ao nosso relacionamento com Deus. Essa paz não é uma paz horizontal, essa paz é uma paz vertical. O homem estava em inimizade com Deus, o homem pecou contra o Senhor, e ele agora está em uma inimizade profunda com Deus, e Jesus Cristo ele vem como mediador para fazer aquilo que nós chamamos de reconciliação. Ele vem justamente como Deus para representar a parte divina e como homem para representar a parte humana. Ele conjuga essas duas naturezas na sua pessoa, e ele é um mediador perfeito e capaz de conciliar essas duas partes. Então, quando você foi convertido, foi salvo, foi regenerado, você agora está em um novo relacionamento com Deus. Antes, Deus era seu inimigo, agora Deus é seu amigo. Antes em inimizade, agora você vive em amizade. Antes o clima seu com Deus era um clima de guerra, agora é um clima de paz, por causa daquilo que Cristo fez. Então, quando ele diz que não veio trazer paz aqui, ele está falando de um tipo específico de paz. O que Cristo quer dizer quando ele diz que não veio para trazer paz, e sim a espada? Quando ele fala da espada, ele não está dizendo que os discípulos agora, no cumprimento de sua missão, tinham que usar a violência para converter as pessoas, tinham que usar a arma para converter as pessoas à força. Não, Jesus não está dizendo que eles têm que usar a força bruta, a opressão para converter os homens. Aliás, a espada aqui não é dos discípulos para com os outros, mas é dos outros para com os discípulos. Olha que interessante, meus irmãos. Jesus, quando diz aqui, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. A espada aqui é o conflito. Não é que Jesus aqui é a causa do conflito, mas por causa de Cristo nós passaremos por conflito. Cristo aqui não é a causa do sofrimento, mas por causa dele nós iremos sofrer. E ele aqui está dizendo que segui-lo traria complicações para aqueles discípulos. Seguir a Cristo, se manter fiel a Cristo, iria atrair dor e muito sofrimento. E ele vai trazer aqui a natureza desse sofrimento. Veja o verso 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Cristo disse que veio para causar divisão. A espada, ela faz o quê? Corta, ela faz cisão. E ele diz que veio para causar divisões. Não é que Cristo é maquiavélico, não é que Cristo ele é perverso e ele veio para colocar a família em desavença. Não. A questão é o seguinte: a implicação de seguir a Cristo, a implicação de ser fiel a Cristo, vai colocar você em conflitos com pessoas que você ama. E ele cita aqui o círculo familiar, ou seja, as pessoas mais íntimas. Quem são as pessoas mais íntimas da nossa vida? São pai, filho, mãe, irmão, marido, esposa. Os círculos familiares são os círculos mais íntimos. E Cristo disse que ele veio para causar uma cisão. Meus irmãos, é importante que a gente pense que quando um judeu abandonava o judaísmo para seguir a Cristo, ele estava não somente mudando de religião, ele estava traindo a própria família. O judeu, ele leva muito a sério a questão da religiosidade. Se um filho, por exemplo, abandona o judaísmo para abraçar o cristianismo, ele está traindo a família. E muitas vezes os próprios pais pegavam os filhos e arrastavam aos tribunais judaicos, porque eles haviam abandonado a religião paterna para seguir a Cristo, para seguir ao Galileu. Então Jesus veio justamente para trazer essa divisão. Essa divisão aqui não é que Cristo quer ver a desgraça da família, mas é que seguir a Cristo, ser fiel a Cristo, vai colocar você contra as pessoas. É isso que ele está tratando aqui. Vim causar divisão entre o homem e o seu pai, ou seja, filho com o pai, pai com filho, filha com a mãe e nora contra a sogra. O pessoal diz que não é preciso de Cristo para ter conflito entre nora e sogra. Isso já é natural. Mas a ideia aqui do texto bíblico, meus irmãos,
é que essas inimizades, esses conflitos aqui, eles brotam por causa da nossa fidelidade ao Senhor Jesus. E ele vai dizer: assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Ou seja, seus inimigos não estão fora, seus inimigos estão dentro. Domingo passado eu falei para nós o seguinte: talvez tenha pessoas aqui que no dia que entregaram a sua vida, o seu coração realmente a Cristo, talvez parentes cortaram laços de relacionamento com você. Talvez parentes seus viraram as costas para você, começaram a lhe caluniar. Eu já escutei muitos testemunhos de pessoas que falaram o seguinte, que os pais preferiam ver a pessoa um drogado do que um crente. Então perceba, seguir a Cristo vai colocar você em um ambiente de conflito, de tensão e de dificuldade. Irmãos, se nós não queremos conflito, se nós não queremos dificuldade, se nós não queremos sofrimento, nós devemos escolher outra coisa para a nossa vida e não seguir a Cristo. Seguir a Cristo implica sofrer, seguir a Cristo implica padecer, a não ser que você esteja sendo infiel, para ser aceito, para ser aplaudido, para ser ovacionado por esse mundo, porque se você for fiel a Cristo, o natural é que você vai sofrer. Esse mundo é hostil, esse mundo crucificou o Redentor, esse mundo é inimigo de Deus, e se você for fiel a Deus, naturalmente você vai sofrer. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, será que Cristo aqui, ele está se opondo a um filho amar o pai? A um pai amar o filho, a filha amar a mãe, ou a mãe amar a filha, ou o marido a esposa o marido? Não, Cristo não está se opondo. Ele fala aqui do amar mais. O que seria aqui esse amar mais? Nós temos mandamentos bíblicos, por exemplo, em que o marido deve amar a esposa o marido, os filhos devem se sujeitar aos pais, e os pais devem disciplinar os filhos. Cristo não está se opondo a isso. O que é que ele está se opondo? Ele está se opondo à nossa infidelidade para agradarmos a essas pessoas. Muitas vezes, meus irmãos, a gente não quer machucar pessoas que a gente ama. Muitas vezes você não quer estar em mal-estar com seu pai, com sua mãe. E muitas vezes, para você não entrar em conflito com essas pessoas do seu ciclo familiar, você acaba sendo infiel a Cristo, aprovando o pecado dentro da sua própria casa, porque você não quer ter mal-estar com ninguém. E o que Cristo está dizendo aqui é que quando isso acontece, nós estamos amando mais essas pessoas do que a Ele. E quem faz isso não é digno dEle. Nós devemos amar a Cristo acima de todas as coisas. E o amor a Cristo vai coordenar todos os demais amores. Você não deve, marido, amar sua esposa acima de Cristo. Nem você, esposa, amar seu marido acima de Cristo. Isso é idolatria. Mas você deve amar a Cristo acima de tudo, e o amor a Cristo governar todos os amores aqui nesse mundo. Mas muitas vezes acontece o inverso. Por exemplo, muitas vezes esposas, elas se sujeitam a ordens pecaminosas dos maridos, para não perder o marido, para o marido não ficar com raiva, para o marido não ir embora, para o marido não trocar ela pela prostituta. E elas acabam sendo infiéis a Cristo. E quando elas fazem isso, elas estão amando mais o marido do que a Cristo. Quando, por exemplo, um pai vê o seu filho fazer coisa errada, pecar, e ele, para não se indispor com seu filho, e ele passa a mão no seu filho, ele está amando mais o seu filho do que a Cristo. A questão aqui de amar mais e de amar menos é uma questão de fidelidade. A nossa fidelidade última deve ser a Cristo. Quando uma mulher, por exemplo, se submete ao marido, ela faz isso por amor a Cristo. Quando um filho honra o pai, ele tem que fazer isso por amor a Cristo. E é o amor a Cristo que deve governar a nossa obediência, que deve governar a nossa lealdade. Cristo não divide sua glória com ninguém. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Não há comunhão entre luz e trevas, Cristo e Belial. Nós não podemos criar um muro, uma mureta para ficar em cima dela. Nós fomos chamados para sermos leais a Cristo acima de todas as coisas. Ainda que nós colhamos duras penalidades por isso, ainda que nós soframos, ainda que padeçamos e percamos relacionamentos preciosos, nós devemos, meus irmãos, mantermos fiéis a Cristo. Você tem que agradar a Cristo acima de tudo. Você tem que agradar o Senhor acima de tudo.
Você não tem que, a primeira questão não é, será que fulano vai gostar ou não? A questão é, isso vai glorificar a Deus? Isso vai agradar ao Senhor? Isso vai honrar a Deus? Isso vai demonstrar sua obediência ao Senhor? A questão aqui não é simplesmente o amor, a questão aqui é a lealdade. Porque a Escritura diz que se nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos, o que significa que o amor bíblico não é um amor platônico. O amor bíblico é um amor onde todo o seu ser está devotado a Cristo. E a melhor forma de nós medirmos o amor de alguém por Cristo é a obediência, é a sujeição a Cristo. Irmãos, quantos de nós temos sido infiéis a Cristo para sermos aceitos por parentes? Quantas vezes nós temos sido infiéis a Cristo para buscar o amor do marido, para buscar o amor da esposa, a aprovação no trabalho? Nós temos sacrificado nossa obediência a Cristo para conseguir muitas coisas dessa vida. Isso é idolatria. Você deve amar seu cônjuge, você deve amar seu filho, você deve amar sua esposa, mas o amor a Cristo tem que governar esses amores, senão esses amores são desordenados. Não é o seu amor pela esposa que deve governar o seu amor por Deus. Não é o seu amor pelo seu marido que deve governar seu amor por Deus. Quando você ama sua esposa mais do que a Cristo, você está amando ela de forma errada. Quando você ama seu marido mais do que a Cristo, você está amando ele de forma errada. Quando você ama seu filho mais do que a Cristo, você está amando ele de forma errada. Ame a Cristo acima do seu filho e você vai amá-lo de forma certa. Como o nosso coração, irmãos, ele é susceptível à idolatria. A questão aqui é de lealdade. Lealdade está ligado à idolatria. Quantas vezes o nosso coração não está eivado de deuses funcionais? Onde nós estamos muitas vezes tendo coisas controlando o nosso coração que não é Deus. Estamos dispostos a pecar para conseguir. Estamos dispostos a pecar quando não conseguimos. E o nosso coração está um panteão de divindades pagãs. Cristo aqui está dizendo, se você ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. O que significa? Esteja disposto a se dispor por amor a mim. Esteja disposto a muitas vezes perder relacionamentos que você ama para não pecar contra mim. O relacionamento mais precioso que existe nesse mundo, meus irmãos, não é relacionamento de pai com filho, filho com pai, isso tudo é bonito, mas é o relacionamento do homem com seu Deus. Verso 38, ele vai aqui fazer uma convocação solene. Quem não tomar a sua cruz e não vier após mim, não é digno de mim. Olha que interessante, meus irmãos. Primeiro ele diz que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Relacionamentos familiares. Agora ele diz, quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não é digno de mim. Você não só deve amar a Cristo acima do seu marido, do seu filho e da sua esposa. Você tem que amar a Cristo acima de você mesmo. Você tem que amar a Cristo acima de você mesmo. Nós temos uma vida autocentrada. Nós os amamos demais. Nós não temos mandamento para amarmos a nós mesmos, porque isso é natural. A farinha quando é pouco, o meu pirão é primeiro. Muitas vezes faço bem para o outro pensando no meu próprio benefício, porque nós temos uma vida autocentrada. Seguir a Cristo é você se despojar de você mesmo. É de você se ocultar em Cristo e se perder nele, como disse Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós devemos amar a Cristo acima de nós mesmos. Eu estou disposto a viver uma vida de sacrifício, de abnegação, de renúncia, por amor ao meu Redentor. Por amor ao meu Redentor. Aí ele vai concluir dizendo, quem ama a sua vida, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Irmãos, o que é achar a vida e perder a vida? Achar a vida é viver para os seus próprios prazeres. Achar a vida é viver para os seus próprios interesses. Achar a vida é ser guiado pelas suas paixões pecaminosas. Achar a vida é você colocar seu coração nos seus projetos pessoais. Perder a vida, sabe o que é? É viver para Cristo. É negar seus desejos pecaminosos. É viver uma vida de renúncia por amor a Cristo. Isso é perder a vida. E a Escritura diz que quem perde a vida, encontra. E quem encontra, perde.
Irmãos, Cristo aqui está nos chamando para uma lealdade altamente radical. Você quer achar sua vida? Você quer viver para você? Você quer viver pelos seus próprios projetos? Sua vida não vai passar de palha. Mas se você estiver disposto a perder sua vida aqui não é pular da ponte, se suicidar. Perder a vida aqui está atrelado ao tomar a cruz. Perder a vida significa, sabe o quê? Viver a vida de renúncia. Viver a vida de entrega, de autossacrifício, por amor ao nosso Senhor. Porque Ele vai dizer aqui a razão no verso 39, perder a vida por minha causa. Não é perder pelos seus projetos, não é perder pelos seus ídolos funcionais, mas é perder por causa de Cristo. Quando você perde a vida, você a encontra. Irmãos, não tem jeito. Nesse mundo, nós estamos em um imenso cemitério. Esse mundo é um imenso cemitério. Quem não segue a Deus está morto. Quem não segue a Cristo está morto. Mas quem segue a Cristo está morto. Quem ama a Cristo está morto também. A questão é, para quem você está morto? Quando o homem segue a Deus, segue a Cristo, ele é um defunto para esse mundo, ele está morto para esse mundo. Quando o homem rejeita a Deus, ele está morto para Deus, ele é um cadáver para Deus. Então todos nós, nesse mundo, nesse lugar que Deus nos colocou, estamos mortos. A questão é, para quem estamos mortos? Você foi chamado para perder sua vida e não para viver para você mesmo. Inácio disse o seguinte: parem de orar, eu quero amar o meu Redentor com amor perfeito. Deixem as feras me triturar como um trigo e eu subirei como um pão aos céus. O que é isso, irmãos? É alguém que não tem mais sua vida por preciosa. Muitas vezes nós estamos querendo o cristianismo de facilidades. Esse cristianismo de facilidades, ele não existe, ele é uma farsa, um embuste, uma mentira. Seguir a Cristo é se estar preparado para viver por Ele e morrer por Ele. Quando você se converte, você ganha uma certidão de óbito. Você está morto agora para você. Agostinho de Hipona foi um pai da igreja, e ele viveu uma vida muito imoral. Ele relata nas suas confissões a sua conversão, e ele vivia em bordéis na época. Ele tinha uma concubina, teve um filho com uma concubina chamada Deodato, e quando ele foi convertido por Deus, ele passou nas ruas onde tinha os bordéis, e uma prostituta que conhecia ele disse: Agostinho, e ele andando: Agostinho, você não está lembrado de mim? Não sou eu. E Agostinho: mas não sou eu. O que isso significa? A nossa vida, meus irmãos, ela foi radicalmente transformada por Deus. Eu queria pensar com vocês algumas coisas. 3. Primeiro, Cristo nos chamou não para uma vida de facilidades, mas para uma vida de sacrifício e de fidelidade a Ele. A figura aqui é da cruz. A cruz, no período bíblico, era um instrumento de tortura e de morte. Era um instrumento de execução no Império Romano. A morte por crucificação foi criada pelos cartaginenses, no norte da África. E os romanos se apoderaram dessa prática e aperfeiçoaram ela. Na época de Cristo, os piores condenados, eles eram condenados a morrer à morte por crucificação. O autor Cícero, um autor romano, ele vai dizer que a morte por crucificação era a pior morte que existia. E não só isso, muitos condenados terroristas à morte por crucificação preferiam o próprio suicídio do que morrer em uma cruz. A palavra cruz no Império Romano era uma palavra obscena. Era como se fosse um palavrão de tão humilhante, torturante que era a morte por crucificação.
Aí o símbolo que Cristo usa aqui é da cruz. Tome sua cruz. A cruz não é um instrumento de promoção. A cruz é um instrumento de tortura. A cruz não é um instrumento de elevação pessoal. A cruz é um instrumento de sacrifício. E quando ele diz toma a cruz, ele está dizendo que ele não nos chamou para vivermos uma vida confortável. Ninguém fica confortável em uma cruz. Cruz é uma morte lenta, dolorosa e letal. Um condenado à crucificação, ele não está em uma circunstância de conforto. Mudar é algo desconfortante. Viver uma vida de sacrifício é algo desconfortante. Carregar a cruz significa esteja disposto a viver uma vida desconfortável por amor a Cristo. Muitas vezes seguir a Cristo é andar com uma pedra dentro do sapato, ferindo o seu pé. Mas nós, irmãos, não estamos dispostos a vivermos uma vida de abnegação, de renúncia. Nós queremos adaptar o Evangelho à nossa própria vida, ao nosso próprio gosto. Nós entramos dentro da igreja parecendo que estamos entrando dentro de uma loja, de um restaurante. A fé cristã, quando você adentra o cristianismo, você não está lá dentro para receber, mas para dar. Cristo, ele viveu, irmãos, e morreu por nós, para que nós venhamos viver e morrer por ele. Cristo encarnou descendo da glória, viveu uma vida de obediência a Deus e foi humilhado e morto em uma morte humilhante, sangrenta em uma cruz, para que nós possamos ser fiéis ao nosso Cristo. Você pode dizer, pastor, eu sou fiel a Cristo, eu sou fiel ao Senhor. Mas se você for honesto com sua própria vida, você vai encontrar áreas na sua vida em que você tem sido desleal a Cristo. Todos nós fomos chamados para sermos mártires. E o que significa isso? Existe um martírio, que é aquele que você dá vida por amor a Cristo. E existe um martírio, que é aquele que você vive por amor a Cristo. Dar vida por amor a Cristo significa estar disposto a morrer por Ele. Viver por Cristo significa escolhê-lo em detrimento do pecado. Diante da tentação e do pecado, ou você é um Marte, ou você é um idólatra. Mais uma vez, irmãos, eu digo para nós, diante da tentação, ou nós somos um mártir, ou nós somos um idólatra. Ou nós renunciamos o pecado crucificando a nossa natureza pecaminosa, ou nós abraçamos o pecado. E muitas vezes o que nós temos sido desleais a Cristo. Nós temos sido desleais ao Senhor. Nós temos muitas vezes concordado, contribuído e aplaudido pecados de pessoas que estão diante de nós, para não perdermos a amizade. Mulheres estão dispostas muitas vezes a se sujeitarem às exigências pecaminosas do seu marido, para não perdê-lo. Pais estão dispostos a não corrigirem seus filhos, para que seus filhos não cresçam odiando eles. E eles estão sendo desleais. Olhe para a sua vida nessa noite. Você tem carregado sua cruz. Você tem que estar disposto a seguir a Cristo até o fim. Quando o arianismo, ele adentrou o seio da igreja nos primórdios da fé cristã, ele corrompeu quase que a igreja inteira. O arianismo é uma doutrina que ensina que Cristo não é o Deus Todo-Poderoso, o Verbo encarnado, mas é a criação. Deus levantou um homem chamado Atanásio, que produziu um documento importante da fé cristã, chamado Credo de Atanásio. Atanásio foi como uma espécie de farol no meio da escuridão. E falaram para Atanásio: Atanásio, o mundo está contra você. Aí Atanásio disse: eu estou contra o mundo. Se eu tiver que me opor a esse mundo por amor a Cristo, eu me oporei a esse mundo. Irmãos, nossa vida nesse mundo é muito curta. Por que você dá tanto valor àquilo que você não pode reter?
E você rejeita aquilo que você não pode perder. Muitas vezes nós damos valor, irmãos, àquilo que nós não podemos reter. Filhos, dinheiro, prosperidade, essas coisas estão escorrendo das nossas mãos. A sua própria vida está escorrendo das suas mãos. Você está morrendo. E você talvez não saiba disso. Você muitas vezes está vivendo a vida para você mesmo, mas a sua vida está escorrendo das suas mãos como areia. Você está rejeitando um oceano para manter na palma de suas mãos uma pequena gota. É sábio você amar acima de tudo aquilo que você não pode perder, ainda que você ame menos, aquilo que você não pode reter. Irmãos, nessa vida, o que vai permanecer é Cristo. Você deve amar seu filho, mas um dia, você vai ficar sem ele, ele vai lhe enterrar. Espero que ele lhe enterre. Seu marido, você deve amá-lo, sua esposa, você deve amá-la. Mas um dia também a instituição do casamento vai se acabar. A sua boa conta bancária, que você está juntando, você não vai levar, vai servir para os filhos e netos brigarem. Mas tem uma coisa, irmãos, que ninguém pode tirar de nós. É o nosso amor por Cristo. É o amor de Cristo por nós. O nosso relacionamento com Cristo, meus irmãos, ele é um relacionamento que dura por toda a eternidade. Ninguém pode tirar Cristo de nós. Ninguém pode nos tirar da mão de Cristo. É por isso que nós devemos amar a Cristo acima de tudo. Pastor, isso significa que muitas vezes eu tenho que estar disposto a perder o meu marido por amor a Cristo? Sim. Perder minha esposa? Sim. Perder o meu filho? Sim. Perder o meu pai? Sim. Inclusive perder sua própria vida. Se perca em Cristo e você vai se encontrar. Enquanto você ficar vivendo para você mesmo, você continuará perdido em suas misérias. O homem só encontra verdadeiramente a sua vida quando ele se perde em Cristo. Oh, irmãos, eu disse para alguém certa feita que nós fomos chamados para sermos imitadores de Cristo. Nós fomos criados para sermos imitadores de Cristo. Nós não fomos criados para viver para nós mesmos. Se você for viver para você mesmo, sabe qual é o fim desse caminho? É o inferno. Mas se você se esquecer de você e viver para Cristo, o fim de tudo isso é a vida eterna. Você pode ter seus projetos pessoais, seus sonhos pessoais, não há problema nenhum com isso. Mas cuidado, que você não transforme isso em um ídolo tirano. Que você não transforme isso em um Deus funcional, a ponto de sua fidelidade a Cristo estar sendo determinada por essas coisas. Que Cristo possa demolir os nossos ídolos e que nós possamos nos entregar verdadeiramente a Ele. Todo cristão, ele é um Marte por amor a Cristo. Eu conheço um monte de gente que está disposta a morrer por Cristo. Mas eu conheço poucas pessoas que estão dispostas a viver por Ele. Você está disposto e disposta a viver por Cristo? Talvez tenham pessoas aqui nessa noite de hoje, que até esse momento têm vivido para ela mesma. A vida está passando, você não consegue recuperar tempo. Cada dia que se passa, você se aproxima da morte. A vida está escorrendo e você está vivendo para você mesmo. Nessa noite eu desafio o seu coração para você perder sua vida, para que você a encontre. E você vai perder sua vida quando você se entregar realmente a Jesus Cristo. E você só vai encontrar realmente sentido para a sua vida quando você segue a Jesus. Irmãos,
Eu olho para a minha vida, eu consigo imaginar a minha vida sem muitas coisas que eu amo e que eu gosto. Eu amo o ministério pastoral. Eu amo pastorear. Mas eu vivo sem isso. Eu consigo viver sem pastorear. Eu amo minha esposa, mas eu até consigo me imaginar sem ela. Eu tenho o meu pai, a minha mãe, que eu também amo, e eu consigo imaginar a minha vida sem eles. Agora eu não consigo olhar para a minha vida e me ver longe de Cristo. Eu não consigo olhar para a minha vida e me ver longe de Cristo. Irmãos, nós devemos nos perder em Cristo de tal forma que a gente nem consiga imaginar mais como seria a nossa vida sem Ele. A nossa vida mudou, irmãos, quando Cristo alcançou o nosso coração. Um rolo compressor passou sobre a nossa vida não foi mais a mesma. Eu queria nessa noite convidá-los a ficarem de pé, aqueles que podem, por favor. Quem vive para Cristo encontra a verdadeira vida. Quem vive para si perde sua vida. Meus irmãos, o amor que nós temos por Cristo requer de nós lealdade, submissão e entrega total a Ele. Você pode até dizer, pastor, tem algumas áreas da minha vida que eu ainda não entreguei a Cristo. Irmãos, um homem quando é convertido por Deus, Cristo não entra somente em uma área de sua vida, Ele invade todo o nosso ser, de tal forma que tudo que temos foi invadido por Ele. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Senhor, não é tolo, Senhor, o homem que rejeita aquilo que não pode reter, por amor àquilo que não pode perder. Nós estamos aqui, ó Deus, diante de um texto que nos confronta, Senhor, profundamente, principalmente com respeito à nossa lealdade a Ti. O Senhor não nos colocou em um ambiente de intensa perseguição religiosa, mas nós somos, ó Deus, mártires. Fomos chamados, ó Deus, para renunciar às nossas paixões infames, por amor a Jesus Cristo. Ó Deus, seguir ao Teu Filho é difícil, mas deixá-lo é impossível. Ó Deus, eu oro pela vida desses irmãos que estão aqui nessa noite de hoje. A quem dera, Senhor, que nessa noite tivesse pessoas aqui que estivessem dispostas a se perder em Cristo, para que elas realmente se encontrem. Se tivesse pessoas aqui dispostas, Senhor, a carregar seu instrumento de tortura por amor a Cristo. Ó Deus, a nossa vida está passando, Senhor, como um sopro. A nossa vida é como uma relva que é queimada pelo sol. Ó Deus, que verdadeiramente possamos amar ao Senhor verdadeiramente e estarmos dispostos, ó Deus, a muitas vezes perdermos coisas dessa vida. Mas vale a pena, ó Deus, perder coisas dessa vida por amor a algo maior. E esse algo maior, ó Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Seguir ao Teu Filho, ó Deus, requer exclusividade. Seguir ao Teu Filho requer sacrifício, abnegação, renúncia. Nós não queremos, ó Deus, viver um cristianismo confortável, porque nem o nosso Redentor viveu de forma confortável. Mas nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos conceda o dom da perseverança,
da fidelidade, para que não venhamos ceder diante das pressões, que não venhamos ser rebeldes contra o Senhor diante das pressões, mas que possamos, ó Deus, nos manter fiéis ao Senhor, ainda que percamos coisas que nós gostamos. Muitas vezes, ó Deus, seguir ao Teu Filho vai nos colocar em conflitos. Ó Deus, no dia que o Senhor nos tirou desse mundo tenebroso, nós vivíamos por uma gota, por uma fagulha de água. E hoje nós vivemos, Senhor, por um imenso e profundo oceano. Nós rejeitamos as cisternas rotas, por amor à fonte das águas vivas. Que nós venhamos, ó Deus, amar a Cristo profundamente, amá-lo acima dos nossos relacionamentos familiares e amá-lo, Senhor, acima de nós mesmos. Ó Deus, porque eu me amo tanto, Senhor. Porque, Senhor, temos uma vida tão autocentrada em nós mesmos. Ó Deus, quebra-nos, Senhor. Quebra-nos, Senhor, nessa noite. Desintegra as nossas almas, Senhor. Nós precisamos que o Senhor, ó Deus, nos acorde, Pai. E nos acorde verdadeiramente. Livra-nos, Senhor Deus, dessa religiosidade muitas vezes vazia. Muitas vezes, ó Deus, uma religiosidade que camufla um coração perverso, incrédulo, maligno, pervertido, que ainda não foi transformado. Mas que venhamos te amar, ó Deus, verdadeiramente, e não dividirmos mais a nossa lealdade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.